agradecer a Beth, minha amiga querida, que me perguntou, você faria uma fala? Eu falei, com o maior prazer do mundo, para mim que é uma honra. E é uma honra sempre falar da Clarice, né? Eu que agradeço as oportunidades por estar sendo convidada, às vezes, a falar sobre ela, dessa trajetória dela na minha vida, né? E agradeço a toda a organização do Congresso. Enfim, espero poder colaborar para a gente pensar aqui. É uma sala de estar, né? Com um cafezinho e a Clarice na nossa companhia. Na verdade, eu fiz um textinho para poder me guiar, senão eu vou pelas paixões claricianas e eu me perco. Então, eu fiz um texto, né? E eu vou, antes dele, fazer um pequeno prefácio, aqui, um preâmbulo, para poder situar um pouco vocês nessa minha ideia de prosa, que tem a ver com o título do meu livro, né? Que, na verdade, eu vou fazer sobre a Clarice, tá? Se eu estiver falando muito rápido, às vezes alguma coisa, vocês podem acionar aí e me dizer, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu quero dizer que eu acho que, para mim, a Clarice é uma autora, como disse Greymar num estudo lindíssimo sobre o Ítalo Calvino, que transforma a nossa visão ordinária das coisas numa visão extraordinária da vida e do mundo, né? Então, eu acredito que, nesse tempo que a gente está vivendo, eu tenho que fazer referência a isso, não posso me furtar a isso, né? E que a gente está vendo que o mundo, e sobretudo o Brasil, né, está tão esvaziado de uma acolhida à alteridade. Eu acho que ir à obra da Clarice é um caminho muito interessante, providencial hoje em dia, porque ela apresenta na sua obra uma espécie, vamos dizer assim, de elogio à alteridade, né? Para ela, a figuração do outro é sempre muito importante, e ela mostra para a gente que um caminho certo e interessante para a gente voltar para a nossa casa interna é passar pela alteridade, né? É compreender que, vamos dizer assim, a diferença é muito mais interessante do que as ilhas de igualdade que nos iludem, né? E nos pregam muitas peças, com certeza. Então, acho que, nesse momento, eu quero ressaltar, porque eu vou pensar um pouco na construção da alteridade no caminho da minha fala. Uma outra coisa que eu queria ressaltar antes também, é que, para mim, celebrar os 100 anos da Clarice é celebrar um gesto de liberdade. Por que eu digo isso? Quero dizer isso nas instâncias tanto da palavra clariciana, que aparece, vamos dizer, fazendo malabarismos com a estilística, a semântica, a gramática, a sintaxe, enfim, né? Também na dimensão da crítica. Desde que a Clarice publica Perto do Coração Selvagem, né, em 1943, 44, o que acontece? Ela pede de nós, leitores, claro, mas sobretudo da crítica, uma escuta transversal, né? Uma escuta porosa a esta diferença que é a sua própria literatura, né? Então, assim, nesse passar entre a crítica e o outro, acho que a literatura dela vai obrigar a crítica a rever os seus procedimentos, né? Vai obrigar a crítica a pensar um pouco em novas perspectivas de juízo, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, o que é que podia a crítica diante de um texto como o da Clarice em 1944? Né? Pedir bastante dessa percepção, a gente tem que lembrar que a crítica passava por uma transição daquilo que se chamava à época de crítica de rodapé, que eram as críticas jornalísticas, né, para a crítica mais especializada, né, as críticas acadêmicas. Então, a Clarice pega essa transição, assim como o Guimarães, né, da própria crítica, se deparando e se degradando entre os seus próprios saberes, vamos dizer, tanto que o Antônio Cândido compreendeu, e o Álvaro Lins não compreendeu bem, né, o que era o Perto do Coração Selvagem, só para a gente ter no horizonte essa percepção, né. Então, dentro dessa diferença da obra da Clarice, eu acho que é importante a gente pensar num conceito que eu falo aqui junto com o Agamben, né, um conceito de contemporâneo. Por quê? Porque a Clarice guarda em seu fazer o que há de mais singular neste conceito.
visto por esse prisma, que eu estou recolhendo, obviamente, que é a não coincidência, é a dissociação com o seu próprio tempo, pondo à prova a própria atualidade. Eu vou citar um trechinho para a gente entender melhor o que é esse conceito no viés do Agamben, né? Abro aspas. Aqueles que coincidem muito, plenamente, com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Fecho aspas. Por meio desta espécie de desconexão, a sua literatura adere ao seu tempo, compreendendo as suas fissuras e fundindo em sua voz o tempo do sujeito com o tempo da história, o tempo do eu com o tempo do outro. Portanto, nesta zona limiar, né, nesta zona de fronteira, vamos dizer assim, a sua literatura vai interpolar o tempo presente, transformando e vasculhando as normas da língua e de todas as instâncias por onde esta língua fala, não é? Aqui estou pensando nas instâncias sociais, culturais, como família, como casamento, como amor, como ódio, como mal, enfim, mostrando os seus avessos e as suas obscuridades, né? Então, eu gosto sempre de ter diante de mim essa noção de que a Clarice interpela esse tempo presente, porque ela consegue ver nele esta fissura, e dali ela consegue dizer, né? Eu vou passar ao texto propriamente dito, mas antes eu queria, vocês viram como eu estou adiando, eu estou parecendo aquela menina do conto Felicidade Clandestina, que ia buscar o livro, e depois o livro não estava, tal. É porque eu quero fazer essas observações que eu acho importantes, tá? Então, assim, eu estou desenvolvendo uma pesquisa há um tempo sobre o gesto ético na obra da Clarice, né, que eu estou desenvolvendo no doutorado, nesse livro que vai sair, e vou desenvolver agora no pós-doutorado, porque eu acho que ainda é um lugar um pouco obscuro da crítica pensar o gesto ético, a responsabilidade ética, e, por vezes, o tom testemunhal na obra da Clarice. Então, essa minha ideia de prosa aqui, nesse bate-papo com vocês, é uma pequeníssima amostra de alguma coisa que está em evolução e que segue aí adiante, tá? Muito bem. Para hoje, eu elegi 2 textos, mas eu vou só esbarrar neles, porque é muita coisa, né, e eu não quero fazer uma apresentação muito acadêmica, que é A Menor Mulher do Mundo e A Hora da Estrela. Eles vão se conversar nos 2 eixos que eu coloquei no título da minha fala, que são, de um lado, as pequenas coisas, e de outro lado, a palavra infinita da Clarice. Bom, eles vão se complementar, e eu vou explicar isso mais adiante, mas eu quero esclarecer para vocês seguirem comigo mais confortáveis, que essas pequenas coisas são os outros que aparecem muito na obra da Clarice. Okay? E essa palavra infinita é uma espécie de rumor de muitas das vozes que, ora, elas falam, ora, elas não falam, e a Clarice vai dar voz a elas. Tá bom? Muito bem. É claro que aqui, gente, quando estão falando comigo muito, falando em vozes, né? Estão falando comigo muitas vozes da crítica e da teoria, e dos meus diálogos que eu gosto de fazer com pensadores que me têm, assim, iluminado os estudos sobre a obra da Clarice, porque eu acho que a Clarice, para a obra da Clarice, a teoria literária nunca deu conta sozinha, né? Então, a gente vai navegando por outros campos de saber, e eu trago o Agamben, vocês podem ouvir, o Derrida, Blanchot, Freud, enfim, uma galera aí muito interessante, muito importante, que me ajuda a pensar além do que eu costumo chamar das águas de nascente na minha voz, que são as águas da crítica especializada. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar da minha primeira grande voz crítica, que foi a dona Olga de Sá, que há umas 3 semanas faleceu, né? E ela, eu até lembro que a Nádia fez uma menção a ela na fala, que eu achei bem importante,
Ela foi a minha primeira orientadora, lá naqueles idos de 1990, no programa de comunicação e semiótica da PUC. E ela me acolheu de uma maneira belíssima, como ser humano lindo que ela era. Tem esses 2 livros incríveis, né? A Escritura e a Travessia do Oposto. Ela já publica em 77, quer dizer, no ano de morte da Clarice, ela já fazia crítica, já pensava isso, e abriu muitas portas para nós. Então, ela também está na minha fala, assim como Nádia, Ave Maria, Judith, enfim, um caudal de vozes aí, que às vezes não vão aparecer citados, mas eu, por respeito intelectual, tenho que dizer que elas estão aqui comigo, tá? Então, eu vou passar o texto propriamente dito, falando do lugar de uma pessoa, que sou eu, que anda com a Clarice, vocês vão entender por que o andar e o caminhar, que eu vou usar aqui, há 31 anos como companhia de vida. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o texto da Clarice, foi numa sala de cursinho, eu tinha 17 anos, e era um final de tarde, talvez a hora perigosa da tarde, como diz a Ana, né, lá pelas 4 horas, e na aula de literatura brasileira, a professora se deu a ler trechos de cor, olha a ousadia maravilhosa dela, de A Paixão segundo GH. E eu ouvi aquilo e fiquei absolutamente arrebatada, absolutamente atravessada, e entendi, naquela sala, gente, imagina uma sala, sei lá, de 100 pessoas, né, era no cursinho universitário, que não existe mais, aqui em São Paulo, eu senti a sala, assim, cheia de um calor, que foi me tomando, e eu senti uma vertigem, que tem muito a ver com a sensação de mal-estar, que eu vou trabalhar aqui também, né, eu até me emociono um pouco, porque são 31 anos que eu tô com a Clarice, e eu agradeço a ela por ela me fazer ver a vida de um outro jeito, né, ela me fazer ver a poeira das coisas da vida, e compreender que as coisas, pequenas coisas, são muito mais importantes do que as grandes coisas, né. Então, eu vou falar aqui deste lugar, e só para terminar a história, eu saí da aula, fui comprar o livro Paixão Segundo GH, no mesmo dia, saí dali, tinha um shopping por perto, comprei e comecei a ler. Estou procurando, estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não posso ficar com o que vivi. Esse é o trechinho do começo do livro, né? Então, eu vou dar a vocês o que eu ando vivendo e partilhar deste lugar que eu quero frisar como leitora de Clarice, muito mais como de pesquisadora, tá bom? Então, eu vou ao texto, propriamente dito. Começa assim. Era o ano de 1920, dezembro, no antigo Império Russo. Talvez seja importante imaginarmos o extremo frio, a neve, a guerra. Talvez seja importante pensarmos que Clarice não pisou território russo, mas ouviu a pressa dos passos desterritorializados e assustados da família que tentava sobreviver. Estima-se que mais de 125 mil judeus tenham sido mortos na Ucrânia de 1918 a 1922, estima-se, né? A fuga, portanto, foi para Clarice o seu primeiro caminhar. E assim ela seguiu o mundo, de Ucrânia a Hamburgo, de Hamburgo ao Brasil, aportando com os pais e as 2 irmãs em terras brasileiras nordestinas. Segundo ela, claro, quando ela tinha pouco mais de 2 meses de idade. Ela conta isso na crônica Viagens por Mar, uma coisa assim, e ela diz que ela tinha 2 meses de idade, 2 meses e pouquinho, quando chegou ao Brasil em fevereiro, né, de 21. A gente sabe por algumas documentações que talvez tenha sido 2 anos, mas eu quero ficar com as informações das vozes da Clarice. Vocês já vão entender por quê. Eu gosto muito de pensar em seus passos, e também na descontinuidade de seus registros e datas e máscaras que ela brinca, veste e desveste por toda a sua vida. Porque aí
há uma linha de continuidade que eles carregam, esses passos da Clarice, né? Clarice aprende a andar no território nordestino, perto do mar. Com o pai, ela aprende mais. Ela aprende que é preciso carregar o mar no corpo, pois tinha que deixar o sal secar na pele e, com as mãos em concha, ainda em jejum, beber a água salgada antes do sol nascer. Isso que eu estou dizendo para vocês é verdade, viu, gente? É fato. Ela conta isso na crônica lindíssima, Banhos de Mar. Eu vou ler um pequeno trecho. Abro aspas. O mar de Olinda era muito iodado e salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até a minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que iria me unir a ele. Fecho aspas. Eu gosto muito desse registro das mãos em concha bebendo mar. E eu queria muito que vocês ficassem com isso no horizonte de vocês, para a gente fazer essa conversa aqui, tá? Pois, para mim, é como se Clarice moldasse, não do barro, mas das águas, a imagem de uma cripta, que é a representação de um depositório, né? Daquilo que fala a partir do subsolo, cheio de memórias, de rastros, de registros, de poeiras, de vozes e de silêncios. A sua literatura aí se move e nos arrasta para dentro deste caudal, que roça nossos olhos no chão da vida, onde a poeira das coisas revela muito mais do que esconde, onde o úmido e o árido são matérias vertentes, onde o rugoso e o avesso são também caminho e encontro. Nesta movência, a prosa de Clarice põe à prova o que se petrifica. Afinal, sua cripta de água, nela, o fora e o dentro, uma dança de continuidade. É nessa espécie de ritmo atonal, né? Porque o ritmo atonal não aceita hierarquias, que as suas personagens se confrontam com o outro, ou os outros, que vão borrar as molduras de suas certezas e de suas escolhas, escoando em fluxo e contrafluxo tudo aquilo que as desforma, pondo em estado de perda suas arestas e desenhando um novo campo de significação e de subjetividade. Eu quero lembrar aqui, gente, a Ana, né, do conto Amor, e queria falar para vocês um trechinho. Acho que a maioria conhece esse conto da personagem, que é uma mãe de família, e Clarice, por meio de um narrador, apresenta essa senhora, Ana, num dia à tarde da vida dela, de novo na hora perigosa da tarde, que é mais ou menos essa hora em que estamos aqui. Eu sempre imagino isso, entre umas 2 e 4, não sei por quê. E ela sai, vai fazer compras, toma o bonde, e lá naquele lugar do bonde, ela se defronta com o cego, mascando chicles, e o mundo dela, a partir dali, deste outro, vai modificar, enfim. Não vou contar, porque vocês já conhecem, quem não conhece não pode contar, porque tem que ler, que é maravilhoso. Muito bem. Eu vou citar um trechinho para poder continuar meu argumento, tá? A certa altura, diz o narrador, sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo a felicidade, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira, prestem atenção, com felicidade insuportável. Criar em troca algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto, assim ela o quisera e escolhera. Fecho aspas.
Vejam que, no correr do conto, daí em diante, o narrador vai repetir 3 vezes a afirmação: assim ela quisera escolher. No entanto, a Clarice vai nos mostrar que querer e escolher, a ordem, o organizado, as garantias do mundo adulto, não protegem Ana do embate com o outro que a desvia da sua racionalidade compreensível. Mas eu acho importante a gente pensar o seguinte: que outro é esse? Que outros são esses, né? Que aparecem, com os quais muitas personagens da Clarice vão se confrontar. Eu vou nomeá-los, como já falei, de pequenas coisas, porque elas se movimentam com uma espécie de barulho, causando muito mal-estar, né? São como ferrugens. Eu gosto de pensar na ideia da ferrugem, porque eu sempre faço uma homenagem ao olhar da Macabeia, que vê a ferrugem das coisas, né? Elas são, então, como ferrugens que sujam e corroem a paisagem organizada e padronizada do mundo. Sobre seus pequenos corpos se deita a sombra melancólica. Ai, Ale, a melancolia, mas não é o que você faz recorte. Deita a sombra melancólica de uma lógica social adoecida que interdita modos de vida, vistos como uma alteridade falhada, uma falta ou um apagamento. Essas pequenas coisas aparecem em figurações como o cego, que eu já citei, mascando chicles, né? Um mendigo com uma ferida aberta na perna, que é do conto A Bela e a Fera, quando a Carla de Souza e Silva, porque ela tem o nome da tradição carioca, né? E ela sai do Copacabana Palace e ela vai se defrontar com esse mendigo. Né? Uma empregada doméstica, desconhecida pelo nome e lembrada por sua cor, por sua raça. Uma pigmeia no coração da África, uma nordestina em uma cidade toda feita contra ela. Todos eles arrastam aquela áspera rede de vida tecida nos fios de um não pertencimento, de uma não territorialidade, de um não acolhimento e de uma invisibilidade que põe em cena o contraste social, de classe, de raça. E eu acho que o que é pior, de estar no mundo sem ser convidado a entrar pela porta da frente. É observando de perto e com lente extremamente crítica os costumes, os valores de seu tempo e esses muitos marcadores sociais de diferença que Clarice injeta no mundo apaziguado uma lógica de contraste, gerando um estremecimento contundente nas bases daquilo que GH chamou de terceira perna. Não sei se vocês lembram, tem um trecho logo no começo do livro, em que ela diz: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não é mais. É como se eu tivesse perdido uma terceira perna que fazia de mim um tripé estável. Mas eu sei que apenas com 2 é que eu posso caminhar. Enfim, essa imagem construída pela Clarice, que eu acho sensacional, né? Sensacional, sempre me remete ao mal-estar freudiano. Eu não vou falar sobre ele, nem tenho condição, nem capacidade para aprofundar, né? Mas eu quero remeter a isso porque eu acho importante, né? Isso está na base de uma de suas, vamos dizer assim, ideias, que está na raiz do Bugenhagen, que é o mal-estar do Freud, né? Como a ideia de perda de lugar, de uma perturbação vertiginosa que se dá na ordem do corpo, ligada à sua experiência diante do mundo. Aqui eu vou citar uma passagem que eu gosto muito do estudo do professor Dunker, que se chama Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, e ele vai analisar neste capítulo com o mesmo nome, inclusive, como traduzir o Bugenhagen para conseguir, vamos dizer assim, abarcar tudo o que ele significa dentro da percepção de linha freudiana, né? Então, ele vai dizer o seguinte, vou citar esse trechinho. O problema de traduzir o Bugenhagen é, portanto, encontrar uma palavra que responda tanto à série do desprazer, insatisfação, quanto à série do infortúnio e infelicidade.
de tal forma que contém a experiência de mundo como espaço, lugar ou posição. O mal-estar não é apenas uma sensação desagradável ou um destino circunstancial, mas o sentimento existencial de perda de lugar, a experiência de estar, portanto, fora de lugar, não é? Então, todo esse campo de significados vai ampliando a ideia que eu quero dar aqui. Portanto, a perda de terceira perna do GH é o disparador inquietante que faz a personagem experimentar uma sensação de inadequação, deste mal-estar que dá aos seus passos, aparentemente seguros, um andar trôpego, hesitante e agora sem lugar. O mal-estar é inescapável aos personagens da Clarice Nebet. Ela não faz concessões, pessoas. Não há como entrar na obra da Clarice sem tropeçar. Vou usar aqui uma ideia que eu estou falando, né? Aqui, como eu disse antes, o meu recorte colhe nesses outros que chegam à sua obra, né? E causam tanto mal-estar, colhe esses outros de uma espécie de zona límbica, de limiar, onde se move aquela, cito, multidão anônima, a qual se refere o Rodrigo ao falar de Macabeia em A Hora da Estrela. Bom, então agora eu vou encostar um pouquinho os nossos olhos mais perto dos textos da Clarice, não é? Vou citar alguns trechos desses textos, para que a gente possa entender e escutar melhor essas vozes, né? E as relações possíveis, tá? Muito bem. O primeiro texto ao qual eu vou me referir é o Mineirinho, a crônica de 62, que Clarice escreve sob encomenda, e é um texto que abre espaço para a gente falar um pouquinho dessa lógica adoecida, né, e dessa observação da Clarice sobre certos modos de vida, vidas nuas e tudo mais, né? Muito bem. Antes de ser, eu acho, uma crônica sobre o assassinato de um facínora, no meu ponto de vista, é um texto que fala sobre uma extrema desumanização. O primeiro parágrafo, eu vou ler, é muito oposto àquilo que a gente esperaria de um relato, de uma história real, que o Mineirinho era um bandido muito procurado no Rio de Janeiro, José Rosa de Miranda, né, conhecido como Mineirinho, como Robin Hood do asfalto, dizem, né, os jornais da época. E a Clarice põe o seguinte primeiro parágrafo. Gente, eu estou indo bem? Está muito rápido? Alguém me dá um retorno? Posso continuar nesse ritmo? Não, professora, está tudo ótimo, estamos entendendo sim. Tá bem. Então, vou citar esse pequeno trecho do início da Crônica Mineirinho. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar, porque está doendo a morte de um facínora. E porque é que mais me adianta contar a Rita, obrigada, Rita, porque é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes, fecho aspas. Então, a autora abre a crônica pontuando aquilo que não aparece nos arquivos da história, vamos dizer assim, né? Para vestir o assassinato de um bandido com a dimensão ética que questiona a dor da morte de um facínora. A Clarice critica e atua na base invertida daquilo que deveria ser positivamente familiar, ou seja, a captura de um perigoso bandido, e que se torna absolutamente estranho. Eu vou citar só mais esse trecho, que eu não poderia não citar, porque é quando ela vai falar de cada um dos tiros. Ela começa no número 1 e vai até o 13, numa gradação de frasal e de construção textual que é impressionante, né? Eu vou ler. Esta é a lei. Mas se há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, o terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegado. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus.
No 12º eu chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Fecho aspas. Morto e perfurado por 13 títulos da Hora da Estrela, por 13 tiros, o corpo de Mineirinho parece representar o lugar onde fala outra marginalidade, a da lei. Aqui as questões da ética e da vergonha ganham um lugar de destaque, pois a cada tiro a fronteira entre lei e exceção, inclusão e exclusão, vida e morte, se dissolve na lógica que apenas precisa matar e tirar da vista, vejam bem se não ecoa para vocês algo atual, tirar da vista dos homens de bem o outro que falhou como humano. Mas Dona Clarice esvazia esse discurso do ódio e enuncia que Mineirinho, como muito lembra, muito bem a Judith, né, no texto dela sobre Mineirinho, ela diz assim, Mineirinho, abro aspas, já estava destruído, pisado e perdido como indivíduo, fecha aspas. Ou seja, antes de ser morto, ele já havia perdido a sua subjetividade, não é? O leitor, também aturdido, porque aos poucos vai compreendendo que a desmesura dos 13 tiros passa por uma outra via e o evento que deveríamos aplaudir, a captura de Mineirinho, se transforma na representação de um gesto de barbárie absolutamente indefensável. Pois a lei que mata o Mineirinho, acho que é legal essa lógica, gente. A Clarice faz nessa inversão, né? Essa lei que mata o Mineirinho fala em nome de uma norma, que acaba sendo espelho e extensão das atitudes do Facínora. Nessa perspectiva, o texto revela um paradigma político enfermo, cuja lógica constituinte é a não lógica. Parênteses, acho que estamos vivendo um pouco isso, fecha parênteses. 13 tiros? O eco ensurdecedor desses 13 tiros perfura a narrativa. E sobre a camada realista do texto, Clarice revela e enuncia aquilo que não deveria ser dito, ou que deveria continuar esquecido, ou ainda, se formos pensar em termos atuais, poderia ser negado nos arquivos da história. Eu quero ler aqui um trechinho, uma espécie de homenagem ao professor Antônio Cândido, um trechinho dele que é lindo. Ele fala da nossa consciência sobre o que a literatura pode e o que, vamos dizer assim, a literatura seria como processo. Abro aspas. A literatura confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de pensar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Fecho aspas. Muito lindo isso, né? Muito bem. Na outra borda agora, né, desse apagamento social, está a moça Macabeia. E é também um estranho outro, uma pequena coisa, que insiste e incomoda a paisagem com seus ovários murchos, sua pobreza, sua quase não fala. Ela anda pela cidade do Rio de Janeiro, permanecendo do lado de fora. Desterritorializada e dessubjetivada e demais, desverbalizada. Macabeia é esta personagem que Clarice molda e que a gente tanto ama, né? Mais uma vez com as mãos em concha, aquela concha da cripta de água, né? E nos dá a ver em negativo. Abro aspas. Ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado num jornal. Há milhares como ela? Sim,
e que são apenas um acaso, fecha aspas. O narrador testemunha o que a cidade grande esmaga, tropeça naquilo que ninguém vê, recolhe na invisibilidade a nordestina e faz dela sua matéria vertente. Macabeia, a moça que tinha ombros curvos como uma cerzideira, que só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Fecho aspas. Sem dúvida, a nordestina figura como uma imagem de algo que também deve ser excluído da escala social. Mas que insiste com seu corpo cariado e com seus balbúrcios, que respiram, 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 espirrando palavras quase incompreensíveis, na gramática normatizada do mundo dos outros. Eu quero citar um trechinho, gente, da Hora da Estrela, até bom de fazer uma pausa aqui, né? Entre aspas. Eu vou ler esse trechinho, porque já virou um diálogo clássico, né? Se vocês não leram, já ouviram dizer, como dizia Calvino, porque é um trecho da obra muito comentado. Eu vou citar isso, daqui a pouco já está acabando, tá? E é um diálogo dela com o Olímpico, que mostra justamente esse desajuste, esta fala, não fala, enfim. Vou citar, começa assim, ele, o Olímpico. Pois é, o Olímpico, vocês sabem que era o namorado da Macabeia, que nunca foi namorado dela, né? Que é um outro personagem bem interessante, que a Clarice põe, como esse dos exílios e tudo mais. Então ele diz, pois é, ela. Pois é, o quê? Ele. Eu só disse, pois é. Ela. Mas, pois é o quê? Melhor mudar de conversa porque você não me entende, diz ele. Ela. Entender o quê? Ele. Santa Virgem, Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Ela. Falar então de quê? Ele. Por exemplo, de você. Eu? Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela. Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Ele. Mas todo mundo é gente, meu Deus. Ela. É que não me habituei. Ele. Não se habituou com o quê? Ah, não sei explicar. Então, ela. Então o quê? Ele. Olha, eu vou embora porque você é impossível. E ela. É que só sei ser impossível. Não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? É sensacional, né, gente? Enfim, é sensacional. Aliás, eu volto ao texto. O que fala Macabeia? Como entender o que ela pensa e diz a partir de um lugar no qual a fala do mundo não acolhe a fala desses outros? Macabeia representa também muitas outras vozes ralas, vidas nuas, de tantas Marias moradoras em quartos bafados e sujos, e de tantos outros cujas vozes também ecoam famintas, por uma palavra, não é? Por uma possibilidade de fala, que não tropece na normatização das coisas. Clarice, nas bordas do que tece para Macabeia, Mineirinho, Janair, Pequena Flor, desenha filigranas com palavras que todos gostariam de pronunciar, mas não conseguem. Janair desenha. Macabeia balbucia. Mineirinho mata. Todos deslocam a ética, abro aspas, para aquém do lugar em que estamos acostumados a pensá-la. E sem que consigamos dizer por que motivo, percebemos que esse aquém é muito mais importante do que qualquer além. Que o sub-homem deve interessar-nos bem mais do que o super-homem. Fecho aspas, uma fala do Agamben no livro Que Resta de Auschwitz, que é um livro maravilhoso, né? Ainda no outro lado da mesma diferença, com uma espécie de desenho a carvão, estampado nas páginas dos jornais cariocas, década de 60, está a Pequena Flor.
Digo a carvão porque o traçado fica suscetível, né? O desenho a carvão você pode apagar, fazer de novo, enfim, ele fica suscetível e pode ser remoldado e refeito conforme a mão do homem deseje. Não sei se todos conhecem essa crônica, conto, chamado A Menor Mulher do Mundo, que é sobre uma notícia de jornal, que Clarice coloca, dizendo que um explorador francês, Marcel Prétre, encontra no coração da África, no Congo, na tribo Licoalas, a menor mulher do mundo, que é o que ele vai chamar de pequena flor, né? E a partir daí a Clarice constrói duas molduras, vamos dizer assim, uma vista pelo olhar do explorador e outra vista pelo olhar das 6 famílias que vão estar lendo essa notícia de jornal. Claro que esses olhares se fundem com olhares da civilização, civilizatórios, e vão acabar desconstruindo um pouco a possibilidade de humanização de Pequena Flor. Eu continuo. Assim, a Pequena Flor, diante do olhar do civilizado, ela emerge do coração da África quase informe, minúscula, estrangeira, escura, sem palavra nenhuma. Se para Macabeia, Clarice dá uma cidade toda feita contra ela, para a Pequena Flor, ela lhe dá um explorador francês que não sabe como a reconhecer entre as suas realidades reconhecíveis. Diante da pigmeia de 45 centímetros, grávida, pertencente a esta tribo, no coração da África, o explorador francês é muito interessante, a Clarice é muito bem-humorada também. Ele fica desesperado, ele fica querendo, vamos dizer assim, achar como classificar aquilo que ele não sabe o que é na sua lógica, claro, né? Abro aspas. Ele sente desesperadamente, necessidade imediata de ordem e de dar nome ao que existe, apelidando-a de Pequena Flor. E para conseguir classificá-la entre as realidades reconhecíveis, logo passou a colher dados a seu respeito. Fecho aspas. Portanto, dentro do registro ao qual aprender a viver, o explorador não encontra modos de dizer sobre este outro, que não cabe nas categorias da sua língua de civilizado. Ele a aproxima dos registros mineral, ela é esmeralda, zoomórfica, ela é macaco, ele vai tentando classificar, né? Botânico, ela é flor, na tentativa de dar a ela uma categoria. O seu vocabulário classificatório, pleno de organização, não é capaz de traduzir o que Pequena Flor é. Eu acho que às vezes a gente faz isso na vida, porque às vezes a gente é assombrado por sensações, sentimentos, amores, paixões, sei lá mais o quê, e a gente fica querendo dar nome. Não, mas isso que eu estou sentindo é X. Não, mas isso que eu quis é Y. E às vezes não precisa, né? Às vezes o mais interessante é só sentir. É a gente sentir diante daquilo que apenas é. Né? Para o explorador francês, e para as famílias que leem a notícia da pigmeia no jornal, Pequena Flor é o radicalmente outro, o radicalmente irreconhecível como humano e o radicalmente estranho. Representante de uma classe ameaçadora mesmo, veio toda, antes dela, né, de sub-homens. Ao inserir Pequena Flor na cena da sala de estar das famílias cariocas, o narrador sublinha que sua presença traz com ela algo que a antecede, a marca de uma recusa por sua cultura, por sua raça, por sua africanidade. O que era a África na década de 60, pessoas? O que é isso? Aliás, o que é hoje? Alguém ouve falar de África nos noticiários? Alguém sabe da pandemia na África? Percebam que é uma extensão de uma herança, de um pensamento colonial terrível que a Clarice está dizendo aqui. Clarice nos dá a ver a reação dessas famílias sem nos poupar de um show de horrores. Em cada célula familiar ecoa a voz de uma herança colonial implacável. Ouvimos, lemos coisas como, vou citar uns trechinhos do que as famílias falam quando vem a foto de Pequena Flor no jornal. Aspas. Num apartamento, uma mulher desvia o olhar da foto porque
me dá aflição, fecho aspas. Em outro apartamento, abro aspas, uma senhora manifesta uma perversa ternura pela pequenez da mulher africana que jamais se deveria deixá-la sozinha com ela. Aqui eu lembro da perversa ternura da Ofélia do conto Legião Estrangeira, né? Que até o amor ou o espanto pelo outro estrangeiro pode matar. Né? Uma moça demonstra piedade frente ao retrato da pequena flor, que lhe parece, abro aspas, tristinha. E a mãe dela, ouvindo essa observação, responde, mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Fecho aspas. Conforme avançamos na leitura, ganhamos em sensação de perplexidade. Né? O selvagem que, para o olhar do civilizado, estaria no coração da floresta, habita logo ali, na sala de estar da classe média carioca. E eu me permito dizer, estender na classe média, na classe, se vocês quiserem, do mundo de hoje, que nós estamos vivendo. Né? Os exemplos ainda seguem, e são vários. Eu não vou citar todos, não dá para analisar o ponto, já estou quase terminando, né? Mas vamos vendo pequena flor se desconstruir como sujeito e ser construída como objeto, que serve, ora para assustar como um pequeno brinquedo, ora para ser metáfora de uma boneca, ora para satisfazer a vontade indomável do sujeito humano de ter que possuir uma coisa rara, ora para servir como uma empregada. Mas pequena flor resiste. Com sua singular pequenez, dá em silêncio ao explorador francês a oportunidade dele se desorganizar, ainda que por segundos, diante daquilo que apenas é. Mas ele, assim como as famílias, né, ele não consegue olhar sem classificar. E as famílias não conseguem olhar sem subjugar. Em certa altura, ele vai precisar ajeitar... Isso eu acho sensacional, essa frase da Clarice, eu não anotei aqui, mas acho que ele ajeita o capacete. Isso é tão simbólico, que ele ajeita o capacete e começa a conversar com ela, porque ele precisa colocar a máscara de civilizado para tentar voltar a si mesmo desse desajuste, desse mal-estar que ele sente diante desse outro. Né? Enfim, Macabeia e Pequena Flor teimam frente ao incompreensível de uma máquina matrix que é a extensão da vida nua dentro de uma lógica sem lógica, estabelecida e vivida em uma condição naturalizada de recusa à alteridade. Se aproximarmos a escuta mais rente ao texto, ouviremos o rumor infinito que emana de sua cripta feita de água, que eu falei lá no começo da minha fala. Vou terminando. Sobre ela se move uma constante cicatriz. Enquanto sua palavra reescreve os lugares de muitas pequenas coisas, Clarice traz, dentro delas, também o rumor dos passos trôpegos e estrangeiros de seus próprios pais. O rastro contínuo de sua própria vontade de pertencer. Ela falava isso o tempo todo, né? Tem uma crônica que chama Pertencer, que é belíssima, que ela fala que desde o berço ela tem essa questão do pertencimento. E o rastro contínuo de sua própria, e o resíduo de tudo aquilo que ela pôde testemunhar. O mar que Clarice toma nas mãos em concha, que eu pedi para vocês ficarem com essa imagem no horizonte, né? Acolhe todas as travessias, dissolvendo fronteiras, movendo muros, sulcando os arquivos do mundo e deitando sobre eles a areia de tudo que sobra como resíduo, como resto, como rastro, para infinitamente remodelar o barro seco da história. Era isso, gente, que eu tinha que dizer. Muito obrigada, desculpa se fui muito longe, são 5, 3 para as 4, acho que não foi muito, né? E eu fico à disposição aqui. Eram só essas ideias, né, de prosa aí, para dividir com vocês. Obrigado, professora Cris, pela sua fala.
Então, agora nós iremos abrir o espaço para as discussões. Então, quem tiver desejo de questionar a professora sobre algum aspecto, acrescentar, fique à vontade agora. Sim, Podem sim. abrir Se o alguém quiser microfone falar, para falar. pode falar, fico à disposição. Obrigada por me ouvirem aí. Não sei se tem pergunta, se não tem, acho que não tem, né, Ivan? Meu óculos. Pode falar, Fred, fica à vontade. Dá para me ouvir direitinho? Eu não estou ouvindo bem. Não. Não tem ninguém. Alô? Eu pus o óculos para ouvir melhor. Vamos Dá para me tentar. ouvir melhor, professora? Vamos tentar. Vai falando, vamos ver se eu consigo ter. Professora, não é nenhuma pergunta em si, é mais uma pontuação. Eu acho que parabenizá-la. Foi uma conversa palestra, né? E foi lindo. A sua fala foi linda. Gostei muito, muito enriquecedora. Uma questão que a senhora faz do mal-estar. O professor Christian Dunker, eu acho que foi perfeito. Né? Foi perfeito porque é o sentimento que eu acho que Clarice melhor revela na sua escrita. Né? E quando a gente vai ouvir, saber procurar o que é o mal-estar em Freud, ele vai dizer que o mal-estar é aquela questão de nós nos parcela da nossa possibilidade de felicidade ao nos tornarmos civilizados. Né? Eu acho que, como Clarice, muitos textos urbanos, aí revelam muito essa questão do mal-estar. Nós temos que dar parte da nossa possibilidade de ser feliz, né, por essa questão da civilização. Eu tenho que conter a minha agressividade, tenho que conter parte da minha sexualidade também. Eu acho que Macabé, quando você ela cita, eu acho que ela é um exemplo cabal disso. Né? Quando ela diz essa questão do sentimento de não se considerar gente ou de não pertencimento a essa palavra gente, eu acho que por mim isso. Né? Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós algo faltando em mim, eu não sei o que é. Sim. Acho que Macabé é um ponto que simboliza muito isso. É só essa questão mesmo. Parabéns, foi uma palestra maravilhosa. Viu? Imagina, eu que agradeço, que linda a sua fala, né? Porque eu também acho que o mal-estar está presente o tempo todo, né, na obra da Clarice, nessa dimensão mesmo de perda de lugar que o Christian fala no seu texto, né? E também, sobretudo, porque ser, vamos dizer assim, descolado daquele lugar no qual você acha que é pertencente, né? Vai causar esse sentimento de estranhamento, né? Eu acho que o mal-estar, né, Fred, o Unheimlich do Freud, enfim, são categorias que muito da crítica fala também, e que são muito significativas para a gente pensar a obra da Clarice, né? Eu acho que ela trabalha nessa toada mesmo, né? Ela não tem como a gente entrar e ouvir os caminhos das suas personagens, por isso que eu insisti tanto na coisa dos caminhos da própria Clarice, nesses tropeços, porque falta o chão, né? E sempre tem a relação do sujeito consigo em relação ao mundo. Existe um sentimento de coletividade na base do mal-estar freudiano. Isso é muito importante, né? Não é só o sujeito em si. E isso está na literatura da Clarice também. Eu acho que o que você falou é perfeito. E a Macabeia? Bom, a Macabeia é qualquer coisa de sensacional para a gente pensar várias categorias, né? E o Rodrigo sente um mal-estar ao escrever, ao tecer a sua personagem, né? E, ao mesmo tempo, ele diz que ele é o único que a ama, né? Então, assim, esse embate nesse fluxo e contrafluxo, né, entre as personagens e esses outros, passa pelo mal-estar. Não tenha dúvida, eu acho também. Né? Isso mesmo. A Beth falou, Ivan, a Beth falou alguma coisa aqui? Não consigo ver. Sim, eu vou ler para a senhora, professora. Tá bom. A professora Ferraz, ela fez a seguinte pergunta. Uma pergunta sobre as pequenas coisas da obra clariciana que se refere. É o olhar clariciano que agiganta o pequeno, ou ela simplesmente joga a luz no que é grande, mas não estava sendo visto? Seria uma poética do agigantamento ou do desvelar?
Ah, Amada, eu acho que sim, Beth, querida, obrigada. Eu acho que, como você fala aqui, né, que ela, ou ela agiganta o pequeno, ou ela simplesmente põe luz no que é grande já, né? Eu vejo, porque essas pequenas coisas que eu estou nomeando, eu fiz um recorte sobre essas personas que aparecem, né? Vejam que eu citei só personagens, mas que pode ser estendido, acredito eu, até você diga aí o que você acha também, para esses outros que são, na obra da Clarice, muitos, né? Os bichos, as crianças, os loucos, a Yudi falou disso acho que ontem, anteontem, né? Os bobos. Então, eles são pequenas coisas, porque eles são exatamente grandes, no sentido de que, a partir deles, é que há um disparador para mostrar melhor essa sensação de... É quase como se ela se estendesse do corpo do outro ao meu, o que é o meu estranho familiar mesmo, né? Eu acho que não há condição de ver a obra da Clarice sem perceber essa lupa que ela coloca nessas vidas, no recorte que eu fiz, né? Nessas vidas nuas que eu chamo, né? Porque... E outra coisa, né? Eu acho importante pensar, para ampliar essas pequenas coisas, a gente tem que entender, no meu ponto de vista, que a obra da Clarice é, ainda hoje, pouco vista, pouco entendida, dentro desse gesto ético que ela tem, né, como responsabilidade ética. A crítica continua a dizer, muitas vezes, que ela faz uma espécie de reparação quando ela escreve A Hora da Estrela, né? Eu acho isso um pouco ingênuo até, porque, assim, não posso reparar, só posso reparar aquilo que não teve voz. E a Clarice dá voz, né? Há imensas. A primeira crônica que ela publica no Jornal do Brasil, em 67, se chama As Crianças Chatas. Ela fala que ela vê uma mãe com um bebê não, é um menino no colo, e ele pede para ela, mãe, eu tô com fome. E ela diz, ela vai usar 3 diferentes verbos bem interessantes ali para nomear isso, eu não vou lembrar agora, mas enfim, é o embate da mãe com essa criança que tem fome, ela diz, dorme, seu chato, no final. E aí Clarice termina o conto dizendo que ela mastiga com revolta, né, essa situação que ela vê, porque ela fica indignada. Tem várias passagens na obra da Clarice que o social não é tema na obra da Clarice. Social é a condição de ter lugar na língua. É bem diferente. Eu acho isso de uma potência muito maior do que pensar em tematizar uma nordestina na cidade do Rio de Janeiro. Não é isso. Para Clarice, não é isso. Né? Não sei se respondi, já falei outras coisas aí, Beth. Agora, professora, seguindo a lista de pessoas que se inscreveram para realizar perguntas para a senhora, tem a Ana Carla, que gostaria de fazer a primeira pergunta. Fique à vontade, Ana Carla. Claro. Obrigada. Boa tarde, professora. Belíssima sua explanação, incrível. Obrigada. Você mencionou sobre personagens na obra clariciana que confrontam com os outros e se abrem para o outro. Essa alteridade que muitas vezes causa um incômodo por ser o oposto, mas também há um reconhecimento com o outro. Podemos dizer, assim, que as personagens em Clarice, numa visão mais deleuziana, estariam entregues a um devir, são personagens em trânsito? Claro, com certeza. Tem um livro muito bonito da Simone Curie, que vai trabalhar justamente esse movimento do devir na obra da Clarice, né? Esse deslocamento que está na condição das personagens, né? Ela trabalha toda essa linhagem deleuziana, e é interessante porque eu acho que também uma marca, vamos dizer, se a gente pode dizer, de uma outra voz que chega para pensar a obra da Clarice, que é Deleuze, é a marca de duas coisas importantes, né? Da desterritorialização dessa língua, que ele fala que, para que, na visão dele de uma literatura menor, né, desterritorializa a língua de dentro da própria língua. Acho que a Clarice faz isso, sem dúvida nenhuma, né? E as personagens, essas que eu mencionei, Ana, veja, nenhuma delas tem fala, quase, né? A Janair, ela desenha,
mas ela está dizendo a partir do desenho. Quando eu falo fala, é um lugar na língua, porque um lugar na língua te dá um lugar social, né? A discursividade, a fala, impõe ao sujeito uma condição de existência no mundo social. Então, a Clarice traz essas personagens com pouca voz, sem nenhuma voz, ou com voz trôpega, como a de Macabeia, percebe? Então, elas têm essa condição de devir, porque elas estão buscando sempre um lugar na língua que eles dê, neste recorte que a gente está falando aqui, né? Um lugar social. Acho que você tem toda a razão. Não sei se você conhece esse livro da Simone, que é maravilhoso, vale a pena dar uma olhada, viu? Não sei se Qual seria o título, é professora? A Escritura Nômade de Clarice. Certo, obrigada. Imagina. Dando sequência, professora, a próxima pessoa foi a Janice Cunha. Fique à vontade, Janice Cunha. Ivan, boa tarde, professora. Uai. Ivan, a Janice, ela tá sem microfone, aí ela pediu para ler a pergunta. Ah, sim. Tudo bem, professora? Então eu vou ler para a senhora. Sim, claro, por favor. A pergunta da Janice. Gostaria de ouvi-la mencionar um pouco da escrita na obra Maçã no Escuro. Maçã no Escuro é um dos objetos de estudo meu agora no pós-doutorado. Vou trabalhar Maçã no Escuro, a Paixão e a Hora da Estrela, né? Eu acho muito legal você lembrar isso, Janice, né, da Maçã no Escuro, porque, veja, vou pegar o recorte que eu estou fazendo aqui, né? O Martim é um sujeito que, para ele se reconstruir dentro de uma condição de subjetividade, ele é outro personagem da Clarice que vai ter que reconstruir a própria língua. Não sei se vocês lembram, né? Ele sai em fuga porque ele tentou matar a esposa por uma ideia de traição que ele vive e atormentou-se com isso. E ele foge para o coração do Brasil, diz o narrador, né? E ali ele sobe uma montanha, é como uma travessia uliciana, né? Que ele vai ter. E, entre tantas outras questões, ele vai perceber que ele tinha falado até então só a língua dos outros. E aí tem uma cena lindíssima, que ele pega uma espécie de grafite, e o narrador vai falar por ele, porque não é ele que narra a história, né? Vai dizer que para ele entender agora a sua condição de sujeito, ele vai ter que se transformar em ninguém, quase como Ulisses, né? E vai ter que reconstruir o próprio discurso. Isso eu acho tão bonito, né? Então, é uma obra que tem um rastro que conversa muito com essa questão que eu estou dizendo, de busca de lugares, de subjetivações que enfrentam esse mal-estar, porque o Martim é um sujeito atormentado por esse mal-estar do assassinato, né? Ele tem vergonha disso, né? Ele fica atormentado até, eu não vou contar para quem não leu, que não é um livro de best-seller, que não pode contar o final, mas tem uma importância interessante aí, esse desfecho, né, na constituição do sujeito. Então, eu acho que Maçã no Escuro é um grandíssimo livro, pouco estudado ainda pela crítica, eu acho. Foi o único, dizem os críticos, o único livro que a Clarice fez revisão, acho que mais de 15 vezes, não lembro se Beth souber aí, me ajuda, me corrija, e é um dos livros formalmente mais bem construídos da Clarice, né, dividido em 3 etapas. Enfim, eu gosto demais do Maçã no Escuro, é um desafio trabalhar com ele agora também, sob a ótica disso que eu estou dizendo, dessa reconstrução do sujeito pela palavra e dessa busca de uma concepção de responsabilidade ética na escrita, né, que a obra da Clarice tem. Não sei se respondi, não estou me alongando nas respostas, né, gente, para poder dar tempo da gente ouvir as pessoas. Certo, professora, a Cláudia Duarte, ela gostaria de saber se a senhora gosta da adaptação do filme A Hora da Estrela. Eu gosto muitíssimo, eu acho que a Suzana Amaral fez um trabalho pioneiro, né? A gente tem que pensar que adaptar, não sei se é uma boa palavra, né, para a gente usar, mas é o que foi feito. A obra da Clarice é terrível, muito difícil, né? A Nádia contava aí sobre a adaptação da Paixão Segundo Jogar, que eu estou curiosíssima para ver, porque você fica pensando como será, né?
O único senão que eu acho que a Suzana Amaral poderia, mas foi uma escolha de um recorte que ela fez, é a ausência do narrador, né? Porque o narrador, na Hora da Estrela livro, é o essencial, né? Que é o narrador em 3 vozes, é esse narrador que ele, na verdade, ele começa a narrar lá pela página 40, de verdade, né? Antes é um extensivo prólogo de anunciação, que a gente vai se exaurindo, falando, meu Deus, esse homem não vai começar nunca a contar, mas ele já estava falando, inclusive, se a gente for pensar, ele está falando de todo um caudal anterior, que é a própria elaboração da escritura da Clarice. Então, esta parte não há no filme, mas foi uma escolha. Eu acho que como que ela chama? Cartacho, né? É sensacional como Macabeia. Eu acho que ela pega bem a posição de esmagamento e de ausência de voz da personagem, que eu acho que é uma coisa muito importante na obra. Então, me agrada muitíssimo, apesar só desta parte de quem não entende de cinema, de como teria sido feita, né? Se houvesse, talvez, a câmera como narrador. A câmera é um narrador, mas de alguma maneira, colocar que essa personagem, ela se dissolve junto à face do Rodrigo, à face da Clarice, mas é uma questão só de quem não entende de cinema, eu acho, porque eu acho o filme belíssimo. O final, acho sensacional, ela correndo com aquele vestido branco, e vindo a Mercedes, que é um estrangeiro, né, justamente, esmagando aquela que já não tinha voz e lugar, tal como o Mineirinho, né? Acho lindo, sim. Certo, professora. Dando continuidade, a Luana falou o seguinte: professora, parabéns pela explanação. Foi de uma sensibilidade muito bonita. Sempre penso na proximidade da Clarice com alguns personagens. Por exemplo, há em Macabeia o triunfo do não saber, que Clarice destaca em muitas obras, além desta, o que, para mim, reporta a própria identidade da escritora. Como você vê a possível relação autoficcional de Clarice e suas personagens? Muito bom, muito bom. Como é o nome da moça que falou? Luana. Luana, muito bem. Bom, eu acho que é o seguinte, é muito curioso, porque a Clarice, bom, eu acho que no rastro de qualquer escrita existe o rastro do seu autor, né? Isso é uma coisa que é real, não tem a ver com autobiografia, mas tem a ver com esses rastros de construção de percepção. Existe uma parte da crítica que trabalha bastante a autoficção. Tem um livro bem legal que chama Autoficção, e mais alguma coisa, do Edgar César Nolasco, né? Que ele vai trabalhar todas as personagens, vai trabalhar muito a Macabeia, pela ótica da autoficção. O que eu tenho como percepção, Luana? Assim, a Macabeia é a Clarice? Sim, a gente pode dizer que sim, porque a Clarice está escrita e inscrita nos 13 títulos, né, da obra. Tem estou aqui, fácil de mostrar para vocês. Olha só. Esses são os 13 títulos. E a Clarice está no meio dos 13 títulos, né? E o Marês considera, inclusive, 14, por conta da Clarice Lispector, né? Então, isso é fato, que existe uma espécie de vestíbulo de entrada que põe a roupa da Clarice sobre Rodrigo e sobre Macabeia. Isso sem dúvida nenhuma. O que eu não acho legal é, às vezes, certos recortes críticos de tentarem explicar a obra por meio da biografia de Clarice. Aí eu acho que é um pouco a gente diminuir a potência da escrita da própria Clarice, entende? Eu não acho que, a gente está falando dela, mas pode falar de outros autores, né? Que a justificativa biográfica seria um bom lugar para uma análise crítica. Eu particularmente, tenho meus senãos, né? Então, eu acho que a gente achar, por exemplo, né, que a Macabeia é um rosto de Clarice, a gente pode falar assim nessa metáfora. Mas que rosto é esse? Porque sobre o rosto da Clarice, tem estilhas de outros rostos.
Sobre o rosto da Macabeia, tem estilhas de outros rostos. Então, eu acho que é ingênuo a gente achar que é um retrato. Eu acho que se a gente pensar no avesso desse retrato, né, e na composição dele, como muitos outros rostos que se apagam, porque a Clarice não é esse tipo de autora que está preocupada com a inscrição do traço da autoria, como diria o Foucault, no que é um autor, né? Não é isso. Que importa quem fala? É a grande pergunta, né? Não é isso. Ali importa outra coisa, que não o traço da autoria em si, mas é a dissolução dessa autoria que dá espaço para esses fluxos e contrafluxos que eu até citei antes, entende? Então, acho perigoso a gente ficar só como um retrato, Macabeia Clarice, Macabeia Rodrigo, acho que um pouco mais, dá para aprofundar um pouco mais que isso. Não sei se respondi. Dando continuidade, professora, só tem alguns comentários que eu gostaria de ler. O Adriano Ernesto parabenizou a professora não só pelo domínio dos estudos em Clarice, como a sensibilidade, exclamou que voz, muito sucesso no pós-doc. Oi, peraí, eu não ouvi porque falou junto, alguém se pode repetir, Ivan? É o Tom, acho, né, que abriu o microfone. Se ele quiser falar depois, claro, mas só para você terminar o raciocínio que eu não entendi. Certo. Ele falou o seguinte: parabenizo a professora não só pelo domínio dos estudos em Clarice, como a sensibilidade, que voz, muito sucesso no pós-doc, um abraço de Bagé, Rio Grande do Sul. Lindo poder participar deste evento maravilhoso e de tantos outros que a internet proporciona, mais especificadamente estudantes das letras proporcionam. Verdade. Obrigada, obrigadíssima. Certo. A Luana Kerley, ela respondeu o seguinte: respondeu que sim, que seu questionamento foi possível, que faço sempre ao ler uma nova obra. Obrigada. Ela agradeceu. Imagina. A Janice Cunha também disse: muito obrigada, fiquei exultante e realizada com a fala da professora Cris. Oh, que honra. De onde que é? Ela não diz de onde que ela é? Não, ela não disse, professora. E já tem uma outra pergunta no chat que eu já vou emendar. A pergunta da Jéssica Souza. A Jéssica faz a seguinte pergunta: com base na BNCC, é possível fazer uma leitura de humanização e emancipação com o ensino da obra A Hora da Estrela, sobre o ensino da literatura clariciana em sala de aula no ensino médio? Qual o seu pensamento? Pode repetir para ver se eu entendi o argumento? Com base na BNCC, é possível fazer uma leitura de humanização e emancipação com o ensino da obra A Hora da Estrela, com o ensino da literatura clariciana em sala de aula no ensino médio? Qual o seu pensamento? São duas perguntas em uma, professora. Ela quer saber se a gente pode, a partir da Hora da Estrela, aplicar a obra da Estrela naquela base de currículo nacional. Curricular nacional, né? Isso. Mas seria uma aplicação, eu só não estou entendendo. Voltada para essa. Eu acho que ela quer dizer essa aplicação voltada para esses questionamentos assim, mais voltados a um tipo de uma leitura humanizada, social. Entendi. Qual que é o nome dela? E como isso. Jéssica Souza, e como isso, possivelmente, esse ensino da literatura de Clarice poderia ajudar especificadamente no ensino médio, a, de uma certa forma, eu creio, ampliar o pensamento desses leitores mais jovens. Muito bem, eu acho que sim. Eu acho que a Clarice deveria estar na cesta básica, não só nas bases curriculares. Ou como diz Antônio Cândido, né? Vamos colocar a Clarice ao lado do arroz, do feijão, porque ela é um ingrediente essencial de humanização para todos nós, para aqueles que tiverem alma porosa e suscetível aos tropeços, porque às vezes a gente não quer ir, né? Então, muito mais do que as bases curriculares, que devem ser muito reformuladas, eu diria, né? Mas eu acho que a Clarice para o ensino médio, talvez eu responda você contando um pequeno episódio. Certa vez eu estava dando uma aula no ensino médio, eu dei aula no ensino médio na minha vida durante 17 anos, né? E eu estava dando uma aula sobre a Hora da Estrela, e estava falando da Macabeia, enfim, conversando, uma turma ótima e tal. No final, uma das alunas sai,
me interpela na porta e fala, professora, sabe, eu acho que eu sou um pouco macabeia. E, de verdade, essa foi a fala dela que me marcou, assim, muito tempo, isso já tem aí, sei lá, uns 10 anos. E, se eu sou macabeia, ai, gente, tão bonito isso, né? Acho que eu sou um pouco macabeia. E se eu sou macabeia, eu acho que eu sou um pouco impossível também. E ela disse para mim, a frase foi essa, e aí a gente ficou conversando que ser impossível tinha sido para ela até então, a vida toda, alguma coisa ruim. Porque ela se sentia meio gauche, meio drummondiana, vamos dizer assim, na vida. E uma menina incrível, de uma inteligência, de uma doçura. E ela se sentia assim. E depois que ela leu a Macabeia um pouco, ela entendeu que ser gauche, que ser impossível, era algo muito bom. Era algo muito positivo, porque a percepção de mundo não vem pronta. Porque a percepção da vida está num outro lugar. Aquilo, para mim, já valeu o ano todo, porque a literatura é exatamente isso, né? Ela, o que ela faz? Além dela ajudar a gente a viver, como diria o Todorov, no Literatura em Perigo, né? Perguntaram para ele, por que você escolheu literatura para falar sobre ele? Ele falou assim, simplesmente porque ela me ajuda a viver. Eu acho que isso já é sensacional. Então, além disso, ela vai realmente nos humanizar e nos jogar num outro lugar. E eu acho que o ensino médio, desculpa, eu esqueci de novo o nome da menina, eu não gosto de falar com as pessoas sem falar o nome. Fala para mim de novo, Ivan, o nome da moça que perguntou. Ivan tá aí? Só um Jéssica. momento. Jéssica. Ah, você falou, Jéssica, que bom, então. E outra coisa, Jéssica, eu acho que assim, a educação, o ensino no Brasil já é falhado a vida toda, né? Agora, então, nessa época que a gente está vivendo tão sombria, que exige de nós muita garra e muita escolha amorosa por aquelas coisas que nos ajudam a viver, né? Levar a literatura é fundamental. E levar a literatura da Clarice é quase uma espécie de resgate, né, dessas almas que às vezes precisam só se reconhecer nesse estranhamento, por exemplo, né, e que precisam entender que a palavra literária não é a palavra que está lá fora e que vai, por exemplo, vestir você com um capacete, com uma máscara, né, ela vai desvestir sempre a gente. Então, a Clarice vai fazer isso o tempo todo. Eu acho que se a gente puder falar mais de Clarice, levar mais a Clarice, não só o texto da Macabeia, que é sensacional, né? Talvez você tenha pensado aí um pouco, Jéssica, na dimensão social, né, também, nesse resgate desses sujeitos invisíveis. Eu pergunto a vocês, né, quantos sujeitos invisíveis tem uma sala de aula? Pensem nisso numa dimensão de uma sala de aula de escola pública, certo? Então, é um modo, sim, de urgentemente rehumanizar e resgatar no sujeito humano a sua parcela de acolhimento ao outro, né? Hoje eu acho que, com esse desgoverno absurdo que a gente está vivendo, se a gente puder ler um trecho da GH, da Hora da Estrela, do Conto Amor, tantas coisas da Clarice, do Martim, para essas pessoas, talvez elas se recomponham, né, como sujeitos humanos e consigam construir uma travessia um pouco melhor, né. Eu concordo com você, além dos parâmetros curriculares, eu acho que tem que pôr do lado do arroz e feijão, Clarice. Sou uma entusiasta disso daí. Então, vamos nos... Ela disse muito obrigada e que a senhora tenha respondido perfeitamente. Então, vamos nos aproximando do final, professora. Gostaríamos de agradecer. No chat tem vários elogios para sua palestra. As pessoas ficaram muito comovidas e emocionadas com as suas palavras. Consigo ler isso aqui depois? Ah, que bonito. Consegue? Não vai conseguir não, professora, mas eu posso ler. Que legal. A Karine Santiago disse que foi maravilhoso, parabéns. Obrigada, Karine. A Maressa Marques falou que foi lindo demais, que ficou muito emocionada. Muito obrigada. A Janice Cunha, já que disse que a sua pergunta tinha deixado ela muito exultante, ela falou que mora em Minas Gerais.
Oh, minha família da minha avó toda mineira, que prazer. Um beijo para Minas. O Tom Silva também disse que muito boa a sua palestra. Obrigada, Tom. Foi que falou, o microfone entrou e saiu. Isso. A Ana Carla Farias disse que foi uma tarde lírica, agradeceu, disse obrigada. Isso A é Jéssica Souza, a Jéssica Souza disse que foi um show demais o que a senhora fez. É a Clarice que faz isso, né, gente? Não sou eu. Ela é terrível. A Glenda Lobato disse que foi uma bela tarde perigosa. Muito obrigada, professora. E disse que a senhora inspira. Obrigada. A nossa queridíssima professora Elizabeth Ferraz disse que minha amiga é uma diva clariciana. Sua linda. Te amo, Beth. Sua linda. O Matheus disse, foi incrível, professora. Muito obrigado por sua palestra sensível e tocante. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Imagina. Então, professora, eu queria fazer um pedido. Claro. O Tom Silva também elogiou sua beleza, viu, professora? Além de ser linda. Olha, Tom, vou te falar que essa coisa da internet ajuda, a luz, é uma loucura, a gente fica outra aqui. Não se muda, é uma loucura isso. Então, professora, eu gostaria de desafiá-la. O meu pedido nem é uma pergunta, é um pedido. Que a senhora, eu já vi seus vídeos nas redes sociais e vi que as pessoas também elogiaram muito sua voz, mas acho que elas não sabem desse detalhe que nas suas redes a senhora faz declamações belíssimas sobre Clarice. Teria como a senhora fazer um trechinho para nós agora, no final? Ai, meu Deus, olha você me pondo essa saia. Eu quero, eu faço, deixa eu pensar. O que eu vou ler? Tem que ser da Clarice, você prefere, né? Claro, né? De cor eu não sei muito. Peraí que eu vou pegar a Paixão um segundo devagar. Olha. Vamos lá. Eu vou ler o comecinho da Paixão, porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis, então, já que você me pôs assim... Isso não estava combinado, viu, gente? Foi terrível. Tava não. Mas vamos lá. Vou ler só esse trechinho aqui. Estou procurando, estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer com o que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelos fatos de não saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria chamar desorganização. Vou pular esse trechinho para fechar com o que vem depois. Perdi alguma coisa que me era essencial, que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Esta perna, essa terceira perna, eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive. Apenas duas pernas. Eu acho lindo. Quero agradecer, me despedir desse trecho e desejar que todos sigamos com duas pernas sempre, apesar dos tropeços, apesar da selva escura, apesar do mal-estar, hein, Fred? Apesar de tudo, eu acho que a gente tem que ter essa altivez que a Clarice pede que a gente tenha e a coragem de enfrentar os nossos estranhos e estrangeiros, que eles nos ensinam muito, né, gente? E muito obrigada, viu? Vocês foram muito generosos, imagina. Obrigada, Ivan, querido. Muitos elogios, professora, para a senhora. Esperamos que possamos tê-la outras vezes aqui conosco, quem sabe pessoalmente aqui na Paraíba. E
estaremos divulgando as suas redes sociais nas redes, porque eu acho que mais pessoas devem saber desse seu talento, dessa sua voz branda e calma, e dessa sensibilidade, humanização que a senhora tem no seu lidar com a literatura. Eu fico emocionadíssimo. Aliás, eu estou emocionado com a sua palestra, professora, devido a essa sensibilidade que a senhora passou agora. Senti como se eu estivesse conversando com a própria Clarice, assim, quando eu abro os livros dela. Muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos. Desculpa, me emocionei, porque, enfim, né, os nossos tropeços e desertos internos só a gente sabe. Então, quando vocês têm esse abrigo tão positivo aqui, é um carinho que eu recebo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, gente. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que permaneceram nessa palestra incrível da professora Cris. Esperamos que possamos ter a presença de vocês nas próximas palestras que teremos mais à noite. E desejamos uma boa tarde e um bom final de semana também a todos. Muito obrigado. E também esta palestra vai estar sendo disponibilizada, a gravação, no canal do YouTube, no canal do Ligepsi. Então, se a senhora também quiser revê-la, a senhora também fique à vontade e também divulgá-la também. Obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Um abraço grande, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão.